provocam vergonha nas pessoas, constrangimento para os pacientes. Hoje nós vamos falar de uma delas, justamente para esclarecer, tentar acabar com o preconceito. Nosso assunto de agora é a psoríase. Você já ouviu falar desse problema? Psoríase? Eu não estou lembrada agora. Ai, não sei. Energia de pele, né? Sei que deve ser, não é? Que fica vermelho. A psoríase atinge 8% da população brasileira. É uma doença que acomete a pele e também as articulações, mas que mexe com o psicológico das pessoas. Luiz Fernando tinha vergonha das manchas pelo corpo. Para sair de casa, Era só de manga longa, calça, se possível um boné na cabeça. Só o meu rosto, que é o que nunca foi afetado pela psoríase, que eu deixava à mostra mesmo. Além da doença, ele tinha que lidar também com o preconceito. Teve uma história que um rapaz que trabalhava comigo me pediu um pouco de refrigerante que eu estava tomando, e a hora que eu fui oferecer para ele, ele recusou com medo de pegar a psoríase, que é uma coisa que jamais aconteceria, né? Luiz Fernando chegou a pensar que nunca mais voltaria ao normal. E eu passava cremes, pomadas diversas e nunca tinha aquela melhora, assim. E eu cheguei, por várias vezes, até me conformar em que eu nunca mais voltaria a ter meu corpo da forma normal. A psoríase muitas vezes é confundida com alergias na pele, caspa e até micose nas unhas. Não existe idade. Qualquer pessoa pode desenvolver, mas ela aparece principalmente nos jovens. Apesar de ainda não existir cura, os tratamentos hoje são eficazes e as pessoas conseguem ter uma vida normal. Um remédio que melhor responde ao tratamento da psoríase é o chamado medicamento biológico feito com proteínas. O problema é que esse remédio custa caro. O paciente tem que desembolsar, em média por mês, R$ 8.000. É por isso que a Sociedade Brasileira de Hematologia quer chamar a atenção do governo para que esses pacientes possam receber o remédio de graça sem ter que entrar na justiça para isso. De certa maneira, mostrar para os órgãos competentes de que a população que possui psoríase é uma população extremamente sofrida. Luiz Fernando conseguiu o remédio pelo SUS e há 2 anos faz o tratamento. Eu resumo em que eu voltei a viver normalmente. E o importante é passar isso, que nós que temos psoríase temos condição de ter psoríase e ter uma vida normal. Que bom, né, Luiz? Conseguiu os remédios receitados pelos médicos de graça e pelo SUS depois de entrar na justiça. E vale reforçar que o tratamento da doença precisa de medicamentos e também de apoio da família e dos amigos. Então vamos agora para Maringá, onde o repórter Sandro Zanowski está com uma médica especialista nesse assunto. Boa tarde, Sandro. Qual é a causa dessa doença, Sandro? Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos. São várias as causas. Entre elas, fator genético, né? Essa doença pode passar de pai para filho, o estresse, alguns problemas de saúde, como obesidade e também infecções de garganta podem provocar a psoríase. Tem também a questão do fator climático, a baixa umidade, ou então a pouca exposição ao sol, até o inverno muito rigoroso também pode causar a psoríase. Eu converso com a médica Fabiola Tasca, que é dermatologista. Doutora, só o remédio ajuda no caso do tratamento? Não, só o remédio não. O remédio é indicado, desde gel, pomada, shampoo, para casos mais leves, casos mais graves tem que ser utilizado medicamento via oral, pode ser associado banhos de luzes, como a pulvoterapia, mas além de tudo isso, o importante é o apoio familiar, emocional a esse paciente. Doutora, a gente tem algumas perguntas de telespectadores. A Eduarda, de Curitiba, ela quer saber quais são os sintomas mais comuns e se o diagnóstico da psoríase é fácil de se descobrir. A psoríase é uma doença de pele e ela se resume a lesões avermelhadas, que ela solta uma escama meio branca, às vezes um pouco branca para prateada, e ela pode ter de vários tamanhos, desde lesões pequenas, do tamanho de uma moeda, até lesões maiores, do tamanho da palma da mão. Pode acometer toda a pele do indivíduo, inclusive o couro cabeludo, até mesmo unha, né, e alguns casos até mesmo as juntas, causando as dores, né. O diagnóstico é fácil? O diagnóstico muitas vezes é fácil, basicamente com o olho clínico do especialista, mas muitas vezes confunde o médico, o dermatologista, e é necessário se realizar uma biópsia de pele para comprovar.
A Elisângela, de Paranavaí, quer saber se a psoríase é contagiosa. Não, de forma nenhuma. O que é contagioso é o preconceito, né? Mas a psoríase não é contagiosa, pode usar o mesmo pente, pode usar a mesma roupa, você pode sentar do lado dessa pessoa, você pode namorar com essa pessoa, isso não pega, não passa. O que é contagioso é o preconceito. A Daniela, de Curitiba, escreveu pra gente, ela quer saber se psoríase e ptiríase é a mesma coisa. Não. São doenças dermatológicas diferentes, o que às vezes acontece, além do nome ser parecido, muitas vezes no início de ambas as doenças, elas podem se apresentar de maneira muito semelhante, porque a psoríase também são lesões avermelhadas, podem descamar um pouquinho, então às vezes no início da doença pode confundir, mas com a evolução, a história desse paciente, exames complementares, você pode diferenciar. A Priscila, de São João do Ivaí, ela tem a doença, ela quer saber se existe algum estudo ou pesquisa para cura da psoríase. Não só um estudo e uma pesquisa, vários. Tem grupos aqui no nosso país que só estudam psoríase. Sempre tem vários artigos em publicação, várias linhas de pesquisa. De 5 anos para cá, com a vinda dos biológicos, mudou muito o tratamento de psoríase. Então, para ela ficar tranquila, que tem pessoas que dedicam praticamente 16 horas do seu dia só para estudar psoríase. Só para encerrar, preconceito com quem sofre com essa doença de jeito nenhum, né? Só vai piorar o caso. Sim, só piora. A gente sabe que um dos fatores é o fator emocional, o estresse, ele pode piorar a psoríase, né? Então, isso vai acabar fazendo com que a pessoa se sinta mais infeliz, vai piorar a psoríase, a pessoa não vai ter vontade de tomar os remédios. Então, o pior da psoríase é o preconceito. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Mira? Obrigada, Sandro. E vamos conferir mais uma vez como anda a nossa pesquisa no Portal de Voz.